Na hora que Samuel está falando da parte do Senhor, nós vemos aqui o que realmente importa para Deus e que nunca mudou. Nessa passagem que nós lemos no início, tem um dos versículos mais conhecidos no universo da igreja, em que diz o que Deus realmente se importa. Nós temos o texto que é colocado, inclusive, um texto que poderia perfeitamente estar no Novo Testamento, porque fala do que realmente vale a pena. O texto diz que o homem vê a aparência. O homem vê o que está à sua frente. Mas o que Deus está observando, o que Deus verdadeiramente olha, não é o que é aparente às pessoas. O que é que Deus realmente se preocupa? O que é que Deus realmente deseja num relacionamento? O coração. Deus não está preocupado com a nossa capacidade de demonstrar ou de ser alguma coisa, mas o que realmente carregamos dentro de nós. E aí, depois que Deus deixa bem claro que era chegada a hora, nós chegamos no capítulo lido. E esse capítulo é interessante porque Deus dá uma missão espinhosa para Samuel. Deus chega para Samuel e diz: olha, está na hora de ungir um novo rei. O que é que significava ungir um novo rei? Saul havia sido ungido como um ato público na frente de todos. O povo se reuniu. A unção no Antigo Testamento, que acabou sendo modificada no meio que nós vivemos das igrejas, e a palavra unção ganhou uma conotação diferente, mas isso é estudo ou tema para um outro momento. Tinha uma questão de validação. E a monarquia, todos sabem, que ela trabalha não com uma questão de escolha popular, mas ela trabalha com o fator genético, de pai para filho. Ungir um novo rei era um ato de rebeldia. É interessante como no texto bíblico nós vamos percebendo essa tendência ou essa tensão de coisas que nós fazemos para o Senhor porque o Senhor nos pede, mas que a partir de determinado momento, se nós não entendemos ou não estamos conectados com Deus, as coisas que pareciam literalmente ser ou referendar, tornam-se atos de rebeldia. O povo, ou melhor, Samuel, havia recebido da parte do Senhor que o coração de Saul não estava mais diante dele. E era necessário a troca. E no texto que nós lemos, ficou claro que Samuel sentiu medo. Senhor, Saul vai me matar. E aí Deus deixa bem claro, não, vá oferecer um sacrifício, prestar culto. E é isso que Samuel faz. Em todos os momentos, Samuel tem um posicionamento fundamental para aqueles que têm o desejo de realmente serem servos do Senhor. Nós estamos falando e observando o coração de Davi, que entra na história agora, mas vocês percebam que em todos os momentos Samuel ouve e obedece à voz de Deus. Samuel é aquele que surge na história da Bíblia menino. Aliás, a história dele envolve antes do nascimento. Samuel é aquele que é fruto de um coração de mãe angustiado, desesperado. Uma mulher que não podia ter filhos e Deus dá o filho para ela e ela entrega para o Senhor. E é aquele menino que, enquanto o sacerdote está ali, desaprendeu, se afastou do Senhor. É o menino que ouve o seu nome, Samuel, Samuel, e recebe ali do profeta a instrução. Quando ouvir o seu nome, diga: fale, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus ainda menino, e ele ouviu por toda a sua vida. E ele foi um grande juiz. Ele foi um grande sacerdote. Ele foi um grande líder. E no momento mais difícil da vida dele, ele ouviu o povo dizer que queria um rei, e ele se sentiu rejeitado.
E mesmo se sentindo rejeitado, ele escuta a voz do Senhor dizendo: Samuel, não se entristeça, estão a rejeitando a mim. Você vai fazer tudo o que eles querem. E Samuel obedeceu. Por 40 anos, Samuel andou com Saul. E sabe o que é incrível? Samuel amou Saul. Samuel se relacionou como Deus o havia mandado, e Samuel foi alguém que esteve ao lado de Saul constantemente falando o que o Senhor pedia. Quando Deus disse: diga para Saul que ele errou. Ele disse. Quando Deus mandou ele ir escolher outro homem, mesmo com medo, o que é que Samuel fez? Obedeceu. Não é possível servir verdadeiramente a Deus sem algo chamado obediência. Por mais pesado, por mais duro que seja, obedecer à voz do Senhor é fundamental. E aí chegamos ao momento da escolha de Davi. 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29, nós temos uma declaração muito interessante. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Nós temos aqui, muito tempo depois de Davi, o apóstolo Paulo escrevendo e ensinando as igrejas, lembrando algo que Samuel aprendeu naquele dia. Deus não age segundo as nossas convenções ou convicções do que nós julgamos estar ou não correto. Deus vê de uma maneira completamente diferente de nós. E Paulo está escrevendo a uma igreja e ele está dizendo: olha, vocês precisam lembrar que vocês, e talvez socialmente inclusive, muitos de vocês não eram ninguém. Tem um termo utilizado em igreja multiplicadora, que é a igreja dos improváveis. Que é aquela questão de que às vezes nós vemos e olhamos e participamos de coisas inacreditáveis, que não fazem o menor sentido, mas é Deus quem conduz. E nós estamos falando de um rei de 40 anos. Um homem experiente. E quando Samuel vai ungir o novo rei, ele se depara com um menino. Deus faz coisas inexplicáveis para nós. E eu não canso de me surpreender com o texto quando Davi é escolhido. Porque depois que Samuel chega lá, Samuel continua sendo sempre um homem, com suas falhas, com suas inseguranças. E quando ele chama Jessé, e Jessé traz os filhos, Davi não está no meio. A gente vive uma geração em que destaca, e nós, como sociedade, aprendemos muito a tratar as questões de traumas, de coisas que aconteceram no decorrer da nossa vida, que nos fazem ser quem somos. E isso tem tomado cada vez mais espaço e importância em todos os lados da sociedade. Cada vez mais as pessoas se aprofundam tentando entender o seu próprio coração. E os traumas e as experiências positivas e negativas, elas vão justificando as nossas ações com o passar do tempo. Eu queria que você pensasse agora como deve ser ou como seria o coração de um menino rejeitado pelo próprio pai. Aí você quer dizer, mas o texto não diz que ele era rejeitado. Como é que você se sentiria se alguém pedisse ao seu pai para reunir todos os filhos e você não fosse chamado? Você ia se sentir rejeitado? Ou não? Porque a questão é exatamente essa.
E se você é filho único, aí é que o negócio fica mais dolorido, né? Porque se é o filho único, e nem sendo filho único, o pai se lembrar de você, aí o negócio é sério mesmo. Era isso que aconteceu nesse dia. Existem muitos estudiosos e várias correntes que tentam tratar, margeando a Bíblia, a razão pela qual Jessé não chamou Davi. Porque ele era mais novo, porque talvez ele não fosse filho da mesma mãe que os outros, porque ele talvez tivesse cometido algo que o seu pai estava... Não sabemos, o texto não acha essa uma informação importante, mas o texto deixa bem claro que quando os filhos de Jessé se reuniram, Davi não estava. E olha quem foi que precisou lembrar de Davi, foi Samuel. E é nesse sentido que nós temos esse versículo maravilhoso, que deveria ser um versículo de consolo para você. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por que ele é consolo? Porque talvez se você vive muito pressionado pela imagem, por aquilo que as pessoas acham que você deve ser, você precisa se lembrar que a questão ou o costume da geração estético, daquilo que é colocado como aceitável, não significa nada para Deus. Nós vivemos uma geração pautada nas redes sociais, então você tem que fazer determinadas coisas, ter determinados tipos de posicionamento, postar determinadas coisas, e muitos entram e andam pressionados com isso. E muitos frustrados. E o texto diz que Deus não se importa com nada disso. Queridos, Deus não se importa com a marca da roupa que você veste. Deus não se importa com o tipo de tintura que você coloca no seu cabelo. Deus não se importa com quantas vezes você vai na academia ou não vai. Deus não se importa com o que você constrói de questão estética, porque se ela não vier acompanhada do que você deve trazer no seu coração, não significa nada.